Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo que você já conhece, espero. Se não conhece, vai lá, mercadoeconsumo.com.br, é o nosso hub de notícias, nosso site, em que a gente divulga informações a todo momento, a todo instante, todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, a gente não para, sobre varejo, consumo, serviços, enfim, tudo que está envolvido aí, né? Todos os segmentos envolvidos nesses assuntos. Além do site, a gente publica também essas informações, repercute essas informações, essas notícias, artigos de especialistas também nas nossas redes sociais, estamos lá em todas elas, LinkedIn, Instagram, enfim, onde você quiser saber sobre esses assuntos, a gente está. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma, é sempre um prazer estar com vocês aqui, toda semana com o episódio inédito do Bora Varejar. A gente vai falar hoje de estabelecimentos comerciais e de possíveis localizações de estabelecimentos comerciais, de varejo, né? Em pontos que muitas vezes não são tão óbvios assim quando a gente pensa, né? Não são shopping centers, por exemplo, quando a gente fala de grandes empreendimentos. A gente vai falar de aeroportos. O movimento dos aeroportos brasileiros segue em alta. Em 2025, mais de 48 milhões de passageiros passaram pelos terminais, só pelos terminais administrados pela Motiva Aeroportos, o que representou aí um crescimento de 6% comparando com o ano anterior, que foi 2024, né? Mas além do aumento desse fluxo de viajantes, né, do número de viajantes, os aeroportos também vêm passando por uma transformação bem importante, que a gente como passageiro provavelmente já percebeu aí. Os aeroportos deixaram de ser só pontos de embarque e desembarque, né, de passagem ali, para se tornarem também hubs de consumo e serviços. E para falar sobre esses assuntos todos, eu recebo aqui no Bora Varejar o Lucas Burato, ele que é diretor comercial, gerente comercial, aliás, da Motiva Aeroportos. Tudo bem, Lucas? Bem-vindo ao Bora Varejar. Obrigado, Ana. Tudo bem? Prazer falar contigo, com todos que estão nos ouvindo aqui, para falar de uns assuntos que despertam muita curiosidade em todos, que é o varejo de aeroportos, né? Principalmente nós aqui da Motivos, que tem 20 aeroportos espalhados na América Latina, sendo 17 no Brasil. Então, é um número muito relevante para esse mercado, né? Muito. E talvez muitos varejistas não se atentaram ainda, né, à importância de estar, eventualmente, prestadores de serviço também, enfim, em aeroportos, né, em verem os aeroportos de fato como hubs, como vocês estão se colocando. Vamos falar inicialmente sobre esse avanço no número de passageiros, né, que foi expressivo em 2025. Alguns aeroportos administrados pela Motiva tiveram recorde histórico de movimentação também. O que principalmente primeiramente, tem impulsionado esse avanço aí que vocês percebem? O mercado da aviação em si, né, vem registrando um forte crescimento no mundo todo. E o Brasil não é diferente, né? Em 2025, como você falou, a gente teve um crescimento de 9% versus o ano anterior com relação a nível Brasil, né? Em janeiro agora, né, batemos recordes aqui de número de passageiros, tanto no doméstico quanto no internacional, né? Enquanto nós vemos em outros locais, né, como por exemplo shopping center, que tem um fluxo mais estagnado, a gente vem crescendo e o que a gente tem de percepção a nível de mundo, né, a gente tem potencial de muito mais crescimento. Hoje, no mercado do Brasil, mais ou menos a cada meio pessoa, né, a cada metade da população faz uma viagem ao longo do ano. Então, em números que a gente olha Estados Unidos e em outros locais, estão falando de 3 vezes. Então, isso é um número que a gente vê com bons olhos, né, de poder de crescimento dentro da aviação em geral, né? E aqui na Motiva, a gente trabalha bastante para aproveitar esse impulsionamento de fluxo de passageiros nos locais que a gente está, né? A gente trabalha muitas rotas, muitos destinos onde estamos presentes. Dando exemplo aqui de São Luís do Maranhão, né? A gente tem os Lençóis Maranhenses, que é um lugar fantástico, um destino fantástico de turismo, e que ainda é muito pouco explorado aqui no Brasil, né? Então a gente impulsiona esse destino junto com os secretarias de turismo, junto com as companhias aéreas, para atrair mais pessoas, né? Para, primeiro, conhecer o Brasil, que eu acho que é essencial, e também para que a gente fortaleça o nosso aeroporto, né? Então, exemplo mesmo do Maranhão, que a gente cresce 30% versus o ano anterior. A gente entende que tem muito mais possibilidade de crescimento
os nossos aeroportos aqui, né? Principalmente nesses mais regionais. Total, né? É o que você falou, né? O Brasil são tantos, né? Tem tanto destino, tanta oportunidade que às vezes não é vista, enfim. Imagino o potencial que isso tem mesmo. E aí, vocês estão falando muito dessa transformação dos aeroportos em espaços de consumo e de serviços, né? A gente, como eu comentei no começo, a gente que é passageiro e está andando pelos aeroportos aí, pelo Brasil, a gente vê isso na prática, né? Mas eu queria que você comentasse um pouco como isso tem se dado e o que isso mudou na estratégia comercial de vocês também. Esse é um excelente ponto, né, que você toca, né, porque essa é uma das exatamente da nossa estratégia. Eu vim de um mercado de shopping center, né, e a ideia nossa é que venha trabalhar aqui dentro da Motiva para aproveitar os terminais, que é um espaço físico, e trabalhar muito essa questão da experiência e atrair receitas para os nossos concessionários, né, de forma gradativa. Né? A gente tem não só o fluxo de passageiros, mas a gente tem alguns aeroportos, vou dar o exemplo aqui de Navegantes. É a porta de entrada de Balneário Camboriú, tem mais de 2 milhões de passageiros no ano, e é uma cidade que não tem shopping center. Então, se tem um ponto para a gente encontrar uma loja aberta, independente da hora, porque o aeroporto basicamente não fecha, ter um ponto de encontro, um restaurante diferente, um restaurante de marca, um fast food diferente, a gente utiliza um pouco desse terminal físico, trazendo um pouco da experiência de shopping para agregar, né, para os concessionários, obviamente dito, né, que são os nossos lojistas, mas também para agregar nas receitas da Motiva. Né? Hoje, a gente foca muito nesse crescimento também das receitas acessórias. Né? As lojas, basicamente, a nossa receita acessória que a gente fala, porque a nossa receita, vamos dizer assim, vem de voo, mas a gente trabalha os acessórios, o que a gente consegue agregar, e a experiência em cima de lojas é o maior agregador disso. Né? Então, a gente vem trabalhando muito para que os nossos terminais também virem pontos ou virem hubs de experiências com lojas, com serviços para atender toda a população e todos os passageiros também. Né? Total. O que você diria, e até a tua experiência em shopping, com certeza agrega muito aí no que você está fazendo, né, na atuação que você está tendo na Motiva, como que as lojas, os restaurantes, serviços também, qual o papel que eles têm para justamente fornecer uma experiência, né, no caso, para os passageiros agora? Pois é, os aeroportos em si, né, é um momento, quando a gente fala de passageiros, é um momento pode ser um pouco estressante, né, porque muitas pessoas não gostam de voar, ou têm um certo receio em voar e tudo mais. Então, hoje, o que a gente vem trabalhando com as nossas lojas é que traga uma experiência, uma descompressão para as pessoas, e ao ponto de elas entenderem que também o aeroporto também faz parte da viagem, está dentro dos aeroportos, faz parte da viagem em si, não só o voo. Então, o que a gente quer aqui é melhorar a experiência do nosso passageiro, do nosso cliente, para que ele saiba que ele vai chegar alguns momentos antes, ele vai ter um bom restaurante, ele vai ter uma boa experiência, ele tem opções de compras, que eu acho que dependendo do aeroporto, da vocação do aeroporto, a gente entende que, às vezes, é um empresário que não tem tempo de ir a lojas, então ele quer, ali naquele momento dele, ali antes de embarcar, é o momento que ele consegue comprar, tem um tempo para comprar. Né? Então, a gente tenta trabalhar essa experiência do cliente junto com o aeroporto, porque a gente sabe que tem um momento ali, antes do embarque, que ele tem que estar lá, né? Tem que, normalmente, assim, em torno de 1 hora antes do voo. Então, ele tem aquele tempo ali, e é um tempo que a gente tem que trabalhar a descompressão, trabalhar o não estresse do nosso passageiro, e a gente trabalha com as boas experiências. Ações de mídias imersivas, umas lojas com qualidade, umas lojas que atendem o nosso cliente, o desejo do nosso cliente, tudo para aquele momento de descompressão, para que ele consiga ficar mais relaxado, ter uma melhor experiência. E aí, quando você tem melhor experiência, tem tempo, a compra acaba saindo por si só.
Total, é. Você falou aí descompressão, até anotei aqui enquanto você estava falando essa palavra, porque acho que é uma função muito importante, né? Como você falou, tem gente que está na correria, porque está indo a trabalho, viajar e tal, tem gente que está indo ao lazer, mas enfim, ainda assim, claro, um momento de felicidade, de conforto, de folga, de aproveitar, mas não quer dizer que é totalmente sem problemas, né? Às vezes tem medo, tem, enfim, tem criança para administrar ali, tem um monte de situação para resolver, né? É, Total. o que o aeroporto precisaria considerar, o que vocês estão considerando, né, também na Motiva, para montar um mix que seja interessante, né? Que seja eficiente. Quando a gente fala, então, você falou de restaurante, a gente vê muito serviço hoje também. Eu me lembro de ver, sei lá, dá para fazer a unha no aeroporto hoje, dá para você fazer massagem, né? Às vezes é isso, tá na correria, é o único momento que você vai ter. Lojas também para fazer compras. O que formaria esse mix aí? E do que ele difere também de um mix, por exemplo, de um shopping center? Não, legal a sua pergunta. Assim, a gente hoje, e é muito dinâmico isso, né? A gente tem 17 aeroportos no país e cada um tem uma vocação. A Então, gente tem aeroportos que é ligados a turismo, totalmente a vocação dele é turística. A gente tem aeroportos de ponte aérea, né? Curitiba, por exemplo, hoje está entre os 5 maiores pontes aéreas do Brasil para Congonhas, para São Paulo, né? Então, é muito da vocação de cada aeroporto, né? Então, a gente estuda muito qual é a vocação daquele aeroporto, né? Se é turístico, qual é o horário dos voos mais recorrente dos voos, mapa de calor ao longo do dia, para saber se eu tenho que atrair mais restaurantes de opções de almoço, ou um fast food, ou algo assim desse tipo, né? E também como fica o embarque e o desembarque. Vou dar um exemplo prático. São Luís do Maranhão, a cada uma pessoa que vai embarcar, a média de pessoas que acompanha é de 3 pessoas. Então, assim, a cada um passageiro, estou falando de mais 3 pessoas junto. Então, o lado terra, que é o lado antes do raio-x, a gente também tem que ter opções ali de comida, um serviço, um souvenirs, para a gente muito presenteável, né? O pessoal muito turístico lá, então acaba comprando muito, quer comprar muito souvenir, quer comprar muito algo daquele local. Então a gente trabalha muito essa vocação, muita experiência de que o passageiro quer, né? Dei o exemplo de Curitiba, é um público mais empresarial, que vem para uma ponte aérea, de mais negócios. Então, ele é um passageiro que não tem muito tempo, então ele tem que ser operações de comida mais rápida. Então, nesse sentido de entender na pesquisa do que os passageiros traz para a gente, isso é um ponto do varejo, né? Assim, né, Ana? Hoje a pesquisa e você trabalhar com dados hoje é fundamental. Então a gente trabalha muito em cima disso, de que o nosso cliente quer, qual é a vocação daquele aeroporto, para trabalhar. Quanto mais dados a gente consegue ter, é melhor para a gente pensar no mix. Hoje a gente entra no detalhe de quantas opções de pizza eu tenho em cada aeroporto, quantas opções de comida saudável, para que a gente consiga trabalhar e atender o nosso cliente, que é o nosso objetivo final, né? Então, a gente trabalha muito em cima do que o aeroporto vai performar melhor, seja em mix, seja em tipo de operação, o horário de atendimento. Eu tenho um aeroporto que funciona muito bem pela manhã e no horário do almoço ele é um movimento mais baixo. Então eu tenho que trabalhar com opções mais de café. Então a gente trabalha muito em cima do que o aeroporto fornece, ou do momento aeroporto de fluxo e tipo de pessoas, tipo de clientes ali naquele aeroporto. E como é que vocês determinam, enfim, escolhem, né, os parceiros que vão estar nesses aeroportos? Você falou bastante aí do perfil, né? A vocação, você usou a palavra vocação, que eu achei muito boa, para determinar como é que vai ser esse mix. Como é que é até essa geração de interesse, né? Uma marca chega para vocês, acha que pode estar ali, enfim, como é que vocês avaliam isso e determinam, enfim, como é que vocês fazem esse processo de escolha mesmo? Hoje a gente está muito focado na experiência. A experiência do cliente é algo que varejo todo dita, né? Hoje é a palavra do momento, assim, né? Falar de experiência do cliente. Então,
a cada marca que eu encontra, querendo entrar no aeroporto, a gente sempre busca entender se está de acordo com o que o nosso cliente precisa, se está coerente o mix, o que ele vai fornecer com o que está faltando dentro do aeroporto, né? Porque eu tenho que trabalhar muito as opções dentro de cada aeroporto, e opções para a gente é fundamental, porque, dando um exemplo de novo de Curitiba, hoje a nossa avaliação do cliente no nosso IQS é muito positiva pelas opções diversas que a gente coloca lá. E isso é fundamental para estar dentro das pesquisas, porque o nosso IQS é elevado, melhora o posicionamento do aeroporto em si, referente à ANAC, referente aos órgãos reguladores do nosso sistema de aeroportos. Então, é fundamental que as nossas notas estejam positivas. Então, a gente procura sempre buscar o que o nosso cliente quer, o que o nosso cliente busca, o que a marca tem para oferecer dentro do aeroporto, voltado muito para a experiência, voltado muito para a qualidade, né? QS, eu falei de QS, é muita sigla, mas é nosso índice de qualidade de serviço. Mas, então, se a marca está atrelado a isso, atendendo o nosso cliente com o mix, atendendo o nosso cliente com a qualidade, e atendendo aquilo que a gente precisa de fato, é onde a gente começa a conversa. A gente tem aeroportos que eu preciso muito de um tipo de operação e no outro nem tanto. Então, a gente sempre fica fazendo esse equilíbrio sempre para que o nosso aeroporto esteja com um mix adequado para o nosso cliente. Muito bom. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Bora Varejar dessa semana, falando com o Lucas da Motiva Aeroportos, mas não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre os aeroportos como pontos de contato das marcas, né, com os consumidores, com os passageiros que também são consumidores. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Bora Varejar desta semana, recebo aqui o Lucas Burato, ele que é gerente comercial da Motiva Aeroportos, e ele estava falando aí no primeiro bloco bastante sobre essa vocação, né, que os aeroportos têm, e cada um tem a sua, para oferecer ali um mix de lojas, de restaurantes, de serviços, enfim, de acordo com a demanda daquela localização, enfim, daqueles passageiros. Uma questão que muita gente deve se perguntar, Lucas, além de saber, bom, não é só eu querer ter no aeroporto, né, tem que ter a ver com aquele público, com aquela vocação que você comentou, tem a ver também, imagino, com a questão regulamentar, né? Desafios regulatórios aí do setor, operacionais mesmo ali, de um aeroporto, que seriam esses principais, quais seriam, né, esses principais desafios hoje para uma marca que quer eventualmente atuar num aeroporto aqui no Brasil? Os desafios hoje, assim, olhando para o cenário de aeroportos, né, é o que você falou, né, é uma área muito regulada. Hoje, dentro de aeroportos, tem que a gente trabalha muito com a segurança, e a segurança vai desde a entrada do terminal até o momento do voo. Então, a gente precisa estar regulado. E hoje, uma loja, para estar dentro do terminal, você tem ideia, todos os funcionários precisam estar regulados, né? O que é esses regulados? Eles têm que estar com as devidas credenciais para acesso a essas áreas. Então, eu falo desde o momento de obra até os funcionários no dia a dia, né? Então, todos e quaisquer funcionários, os proprietários das lojas, precisam estar com as devidas credenciais válidas, né? E para tirar essas credenciais, precisa fazer um curso preparatório, ali em torno de 2, 3 horas, para entender um pouco sobre como funciona o aeroporto, as áreas de segurança, como é que eu faço para acessar os lados ar, lado terra, lado ar depois do raio-x, lado terra antes do raio-x.
como eu faço para entrar com insumos dentro do lado A. Então, assim, é um local regulado e tem que ser, pela segurança toda, mas não é tão desafiador como parece, né? Eu acho que falar de aeroportos é mágico. Eu vim de mercado de shopping, atuei por 12 anos lá, e todo mundo... Há uma mística sobre aeroportos, e eu acho que isso tem que cair, porque não é tão difícil assim, muito pelo contrário, é prazeroso estar trabalhando em aeroportos por todo o que envolve, né, desde a entrada, a experiência até a questão do voo em si. Sim, sim, imagino. Como que você vê, quais são, né, as tendências que você vê aí para o varejo dentro de aeroportos nos próximos anos? Até queria que você falasse um pouquinho do que nesse período que você está atuando, tendo atuado em shoppings e ido para aeroportos, né? Como você viu isso mudar também nos aeroportos, né? O que antes a gente não imaginaria ter em termos de loja e tal, que a gente vê hoje, e o que pensar aí em termos de tendência. Você falou bastante de experiência, né, que é uma tendência de varejo no geral. Além disso, que tipo de tendência mais você citaria aí para a gente? A tendência muito vai na linha da experiência do cliente, né, do que o cliente deseja e como a venda em cima disso, né? Então, como que a gente consegue qualificar mais a cada loja, que experiência que ela pode levar para cada cliente, para cada passageiro, para a gente trabalhar. Então, a tendência é muito em cima disso. A gente, com os aeroportos nossos, em diferentes locais do Brasil, né? E o aeroporto ele é único em cada local. A gente tenta falar um pouco sobre a regionalidade, né? Então fala muito de lojas aqui na Motiva, a gente fala muito de brasilidade, então a regionalidade dessas lojas com souvenirs, com algo do local, né? A cajuína lá em Teresina, as capivaras em Curitiba, dando um exemplo aqui no final do ano passado, nós fizemos uma ação de Natal que não era muito visto em aeroportos, e talvez essa experiência de shopping deu um pouco dessa sensibilidade de levar um Natal para dentro do aeroporto, e a gente levou um Natal todo temático com capivara. Então, o aeroporto inteiro tinha capivaras com roupas natalinas, capivaras de pelúcia gigantes, espalhadas nos aeroportos, e foi muito legal você ver as pessoas indo até o aeroporto para tirar foto com as capivaras, né? Então, a gente luta para fortalecer o sense of place desses locais e trazendo muita experiência em cima disso, né? Além disso tudo, da experiência, da regionalidade, as pessoas estão com muito pouco tempo na vida. E você mesmo citou a questão de serviços. Hoje a gente tem muito serviço agregado, que é manicure, serviço de massagem, serviços de cabelo, né, corte de cabelo, ou até maquiagem, a gente tem esse tipo de serviço dentro dos aeroportos. Serviços, além dos convencionais de beleza, a gente tem serviços de uma recuperação de mala, engraxate, a gente tem alguns serviços que as pessoas, naquele tempo, antes de acessar os aviões, eles conseguem usar. Então, a gente tem hotéis dentro dos nossos aeroportos e hotéis voltados com a vocação para aqueles aeroportos onde tem um destino não na cidade, mas próximo, a pessoa chega no horário mais tarde, então ela consegue dormir ali no fast sleep de forma mais rápida. Então, a gente tenta fazer os terminais algo com uma experiência completa, onde ele consegue, naquele curto ou no grande espaço de tempo, como dando exemplo aqui, Foz do Iguaçu, onde o nosso cliente fica por mais de 3 horas no aeroporto, a média, né, do cliente fica mais de 3 horas dentro do aeroporto, a gente tenta trabalhar essa melhor experiência para ele, com regionalidade, com qualidade, com mídias imersivas, com ações de mídias imersivas, com ações mesmo de fato, internet de boa qualidade, gratuita, para que ele consiga ficar confortável, fazer uma reunião. Então,
isso tudo está dentro da ótica do varejo, da ótica da qualidade, onde as pessoas consigam ficar naquele momento de descompressão e ter possibilidades de compra e ficar confortável numa compra, confortável com as lojas dentro do terminal. A última pergunta que eu tinha aqui, acho que tem muito a ver com o que você já falou, que seria o segredo para transformar o aeroporto em uma experiência positiva para o passageiro e não só um local de passagem, mas até pegando o gancho do que você falou da internet, né? A internet enfim, para quem está a trabalho, né? Ou eventualmente para quem está a lazer também, mas precisa ficar muito tempo ali. Isso já é tornar a experiência positiva, né? Você ter uma boa rede, enfim, um bom acesso, né? A gente trabalha muito em cima disso, né? Como o aeroporto hoje, ele deixou de ser um ponto de partida apenas, mas até um local para que as pessoas consigam ficar mais tempo ali. Trânsito de São Paulo, daquele jeito que a gente conhece. Eu, às vezes, prefiro ir com mais tempo antes para o aeroporto para tomar um café tranquilo, conseguir fazer minha reunião para depois embarcar. Então, o que a gente trabalha muito é que o cliente entre dentro do terminal e tenha certeza de uma experiência agradável. E a experiência agradável vai desde a qualidade do banheiro, a internet, a marcas ali para trabalhar com lojas e tudo mais, inclusive até em ações de mídia, onde tem as parcerias com grandes players de mídia aqui, Out of Home, ou até mídias mais imersivas, onde que a gente consegue dar um presente através do nosso cliente de mídia, como foi no Natal, numa ação em Curitiba, onde na esteira havia umas caixas de presente passando para os passageiros que estavam desembarcando ali, né? Então, é uma experiência completa, onde as pessoas têm que se sentir mais à vontade, mais tranquilas e sabendo que ele pode chegar a qualquer hora no aeroporto para esperar o voo e vai ter qualidade tanto no lado terra, no lado ar, então a qualidade vai desde o estacionamento até dentro do terminal, até na hora de pegar o voo. Então é isso que a gente trabalha muito em cima dessa experiência positiva para o nosso passageiro. Muito bom. Lucas, chegamos ao fim aqui do Bora Varejar dessa semana e, como sempre, a gente tem o nosso quadro aqui, que é o tradicional, né, que é o check-out, em que a gente pede que o nosso convidado dê um recado final aí, pode ser um resumo do que a gente falou, enfim, um insight novo, algo de dica até, né, para varejistas, empresas de serviço que estão nos escutando e, de repente, olham para os aeroportos e veem uma possibilidade de atuação aí também. Enfim, microfone aberto aí para o seu check-out. Maravilha. Assim, a mensagem que eu deixo é encarar começar a encarar os dados, as informações como um ativo estratégico do seu negócio. Eu acho que isso não precisa ser complicado. Às vezes, a melhor decisão nasce de informações que você já tem, né? Fluxo diário de vendas, os horários de pico, os produtos que giram mais rápido, até o comportamento de recompra dos seus clientes, ou o que seus clientes querem, o que eles desejam. Acho que a grande virada de chave está entre essas duas coisas, né? Primeiro, garantir que esses dados sejam coletados de forma contínua, organizada, que você tenha acesso às informações. E segundo, investir um pouquinho de tempo para interpretar e entender o que eles estão dizendo. Eu acho que hoje, com acesso à tecnologia, à inteligência artificial, essas questões todas, a interação com o cliente está tão fácil, que eu acho que a gente tem acesso a tanta informação que falta até tempo para a gente entender o que eles estão dizendo, né? E quando você começa a olhar com carinho para esses indicadores, percebe que, às vezes, as oportunidades estão ali, tão fáceis, tão rápidas de a gente acessar. Então, às vezes estão até escondidas. Então, acho que esse é o recado que eu deixo, que é um recado que a gente vem trabalhando muito aqui dentro da nossa companhia e vê muito resultado. Hoje a gente está inundado de informação e a gente consegue ter um planejamento estratégico atrás de que cada aeroporto funciona e trabalhando essas informações, essa estratégia por trás do que os nossos clientes trazem. Então, isso hoje é o que está dando muito sucesso para a gente aqui, ter as informações e trabalhar as informações, que não adianta só ter.
Acho que a gente tem que trabalhar muito essa estratégia do que fazer com essas informações. Total. Lucas Burato, gerente comercial da Motiva Aeroportos, prazer te receber aqui, foi muito boa a nossa conversa, obrigada mais uma vez por participar do Bora Varejar. O prazer foi meu, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Lucas, obrigada a vocês também que acompanham o Bora Varejar semanalmente aqui no YouTube, enfim, o nosso canal de podcasts, o canal da Mercado e Consumo, e diariamente, a todo instante, a todo segundo, as notícias que a gente divulga no portal mercadoeconsumo.com.br. Até a próxima.